Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional Venha o Teu Reino. Eu sou o pastor Hugo Gomes e eu quero trazer uma palavra poderosa para você hoje. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e compartilha agora mesmo com o maior número de pessoas que você puder. Qual é a porta para o recomeço? Qual é o meio, a forma de recomeçar? Quando você se perdeu no meio do caminho, você conhece alguém que se perdeu no meio do caminho, alguém que perdeu a rota, alguém que caiu, alguém que vacilou, alguém que pecou, alguém que abandonou o caminho. Qual é a porta para o recomeço? Essa porta eu quero revelar para você hoje, eu tenho certeza que ela vai ser impactante, transformadora na sua vida. Essa palavra que eu quero trazer nesse devocional hoje está escrito em Marcos, capítulo 14, versículo 68, que diz o seguinte: Ele, porém, negou, dizendo: Não faço a menor ideia do que você está falando. Disse, e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Essa palavra, de Marcos, ela fala sobre o famoso momento em que Pedro nega Jesus. Apesar de Pedro ter dito para Jesus que ele não negaria, ele negou Jesus conforme o próprio Jesus tinha dito. Pedro negou Jesus e após isso, negou 3 vezes Jesus e após isso o galo cantou do mesmo jeito que Jesus tinha dito que ia acontecer com Pedro. Mas o que essa palavra tem para trazer de tão importante para a gente? Ela tem algumas lições importantes. Primeiro, Pedro tinha garantido para Jesus que ele jamais o negaria. Pedro tinha garantido, olha, eu não vou negar, eu não vou errar, eu não vou pecar, eu estarei com você até a morte. Mas apesar de todas essas garantias e apesar de Pedro conviver com Jesus e andar com Jesus, mesmo assim ele negou Jesus, ele negou que conhecia Jesus, ele abriu mão da parceria, do relacionamento e do amor com Jesus. Isso acontece com muitos de nós. Pedro, talvez muitas vezes você diz que não vai pecar, talvez você diz que não vai cair, às vezes você está determinado depois de um culto, durante um relacionamento com Deus, que não vai cair e mesmo assim você cai. Isso acontece com todas as pessoas. Isso eu acredito que já aconteceu com todas as pessoas. Mas apesar de cair, o que eu quero trazer para você hoje é que essa queda, esse erro, esse pecado, ele não pode ser definitivo na sua vida. E é aí que entra essa palavra para você hoje. É aí que entra essa questão. Qual é a porta para o recomeço? A porta para o recomeço é o arrependimento. Isso mesmo, a porta para o recomeço é o arrependimento. E por que eu trouxe essa palavra para você hoje? Por causa do seguinte, Pedro negou Jesus, mas logo à frente ele se arrependeu e voltou a ter um relacionamento com Jesus. Ele foi um dos pais da igreja primitiva. Pedro foi o maior apóstolo da sua época, o principal apóstolo da sua época foi Pedro. Desde o caminhado com Jesus até mesmo após a morte de Jesus, a Jesus ser assunto ao céu, Pedro foi o maior apóstolo de Jesus, apesar do grande erro que ele tinha cometido. Em paralelo, a gente teve Judas. Judas não negou, mas traiu Jesus. Foi um erro, na minha visão, um erro tão grave quanto o erro de Pedro. Pedro negou, Judas traiu. Os dois erraram. Pedro se arrependeu, mas Judas não se arrependeu. Ele optou por tirar a própria vida dele. Ele decidiu por tirar a própria vida. Então, a gente vê duas pessoas com erros diferentes, mas na minha visão talvez equivalentes, negar e trair. A grande diferença é que um decidiu recomeçar e o outro decidiu acabar com tudo ali naquele momento. Ele tirou a própria vida. Pedro se arrependeu e recomeçou. Judas não se arrependeu, tirou a própria vida e acabou ali com a história dele. A porta para o recomeço é o arrependimento. A porta para recomeçar
é o arrependimento. Então, se você caiu, se você vacilou, se você pecou, se você errou, se você enfraqueceu na fé, se você está pensando em desistir daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus garantiu para você, se você está pensando em parar, em dar cabo de tudo, em abrir mão da sua vida, não faça isso. Não faça isso. O seu pecado, por maior que seja, um erro por maior que seja, ele não é mais forte que o poder do sangue de Jesus. O pecado, o erro, por maior que seja, ele não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Ele não é mais forte do que o sangue de Jesus. Então, não importa o quão sujo seja o erro cometido, não importa o quão tenebroso, o quão asqueroso tenha sido o erro, o pecado cometido, o sangue de Jesus, ele é poderoso para lavar o teu coração, para lavar a tua vida da sujeira desse pecado, te tornar mais branco do que a neve, tornar as tuas vestes sujas pelo pecado, mais alvas do que a neve, e aí você recomeçar como Pedro recomeçou. É isso que você precisa buscar na sua vida, é isso que você precisa fazer na sua vida, buscar um recomeço, uma nova história, um novo momento, um novo viver, uma nova forma de estar com Deus, não paralisar a sua vida. Ah, pequei, agora está tudo destruído, está tudo desgraçado, agora não vou fazer mais nada, agora acabou logo tudo, agora não quero saber mais de nada. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus sonhou e daquilo que Deus planejou para você. Não recue, não volte atrás, se arrependa. O arrependimento é a porta para o recomeço. Quando você bate nessa porta, ou seja, quando você se arrepende dos erros que você cometeu, daquilo que você cometeu, eu tenho certeza, diz a palavra, Jesus disse para uma das igrejas, lá no livro do Apocalipse, ele disse, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Então você tem que lembrar de onde você caiu, em que momento você estava nos caminhos do Senhor e começou a desviar, em que momento que a curva foi feita, você estava caminhando na retidão dos caminhos do Senhor, em que momento essa curva começou a ser feita para a direita ou para a esquerda, para o caminho errado que você, por algum momento, de alguma forma, você começou a viver. Em que momento isso aconteceu? Lembra disso, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta a praticar aquelas obras de comunhão com Deus que você tinha. Então, meu querido, eu quero trazer essa palavra para você hoje. Se você, nesse devocional de hoje, nesse devocional Venha o Teu Reino de hoje, eu quero que você tenha o seu coração tocado, impactado em muitas outras pessoas que estão vivendo hoje na aflição do pecado. Pequei, estou destruído, Deus me odeia, Deus não me quer. Não, Ele te ama. Ele odeia o pecado, mas Ele ama você. Ele não te odeia, Ele odeia o erro. Ele te ama como filho. Um pai não odeia o filho. Um pai jamais vai abandonar o filho. Por mais que o filho o abandone, como a história do filho pródigo, o pai jamais vai fechar os braços ou fechar a porta para o filho que ama. Não, por mais que tenha cometido o maior erro de todos, Deus continua te amando. Deus continua te amando. E Ele está de braços abertos para te receber. A única coisa que você precisa fazer é bater na porta do arrependimento. E essa porta do bater na porta do recomeço. E a porta do recomeço é o arrependimento. A porta para o recomeço é o arrependimento. Então, hoje mesmo, eu quero que você se arrependa em nome de Jesus de todo o erro que você tenha cometido e você recomece. Você recomece uma nova história com Cristo. Assim como Pedro errou e recomeçou, você recomece a sua nova história em Cristo para que você tenha vida poderosa e abençoada em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está participando desse devocional, ó Pai.
E eu declaro, Senhor Deus, que em nome de Jesus venha haver um recomeço na vida dela, no nome de Jesus. Eu quero pedir para você orar agora, e você no seu coração agora, com a sua boca, você se arrependa de todos os erros que você tenha cometido. Você diga para Deus: Deus, eu me arrependo de todos os meus erros, de todas as palavras, de todas as atitudes, de todos os pensamentos que eu fiz, falei, pensei e agi e que te decepcionaram e que te entristeceram, que foram contra a tua palavra. Diga para Deus agora: Deus, eu me arrependo e eu te peço, me perdoa de todos os meus erros, me lava com teu sangue precioso e que eu tenha uma nova vida em Cristo, porque eu quero recomeçar em nome de Jesus. Amém? Olha, meu querido, eu tenho certeza que através dessa palavra e desse devocional você já está sendo muito abençoado. Então compartilhe essa mensagem com os teus grupos, com a tua família, para que mais e mais pessoas recebam essa palavra e batam na porta do recomeço. Se arrependam dos seus erros, dos seus pecados. Eu, você, todos nós precisamos nos arrepender, recomeçar, ter a nossa vida lavada com o sangue de Jesus todos os dias, estar em plena e contínua comunhão com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amanhã eu tenho mais um devocional, então fica ligado, se inscreve no canal, clica o sininho, ativa o sininho aí, para que você possa receber todos os dias, assim que esse vídeo for pro ar, todos os dias às 5 horas da manhã, você recebe esse vídeo, e aí a hora que você puder, você assiste esse devocional, participa, tem comunhão com Deus, para que a sua vida seja fortalecida e abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.